Voltamos com Comunidade desta segunda-feira. E olha, eu tenho aqui em minhas mãos um exemplar do livro que acabou de sair do forno, de autoria de Leda Maria Messias da Silva e Marice Tax Pereira, ambas professoras de Direito da Unicesumar e da PUC, respectivamente. A insolência começa com o título Docência Indigna. Mas a proposta é exatamente esta, a ousadia de mostrar a exploração a que o professor é submetido em algumas escolas e universidades que acreditam ter de agradar os alunos de todas as maneiras. E a gente vai saber mais sobre essa obra com uma das autoras, a professora Leda, aqui da Unicesumar. Tudo bem, professora? É um prazer recebê-la no Comunidade. Eu agradeço muito o convite, é um prazer estar aqui também. Imagina. Professor, gostaria que a senhora começasse falando um pouquinho do título escolhido, da escolha que vocês fizeram, tanto a senhora quanto a professora Marice. É interessante que esse título, na verdade, eu comecei a pensar docência, mas docência digna, nós vamos escrever aqui sobre tantas coisas indignas, né? E o meu marido, que também é professor do ensino médio, falou, olha, eu acho que talvez entre parênteses, qualificaria bem o conteúdo desse livro, porque tem tanto questões que dignificam o professor, quanto questões que realmente precarizam o ambiente de trabalho do professor. Bom, a gente, a priori, quando pega uma obra como essa, imagina que são relatos, até se trata de que o teor do livro seja autobiográfico, mas a gente sabe que, na verdade, são experiências de outros professores em sala de aula que vocês, a partir da própria experiência de vocês, conseguiram trazer para este livro. Sim, são experiências diversas. Eu também dei aula no Rio de Janeiro por bastante tempo. Não é exatamente autobiográfico, mas esse contato com vários colegas, e principalmente porque os colegas nos perguntavam sobre, nós somos da área trabalhista, né, direito do trabalho, quais são os meus direitos, está acontecendo isso lá onde eu dou aula. Então nós fomos pensando em tudo isso e reunimos a minha experiência e a dela nesse contato com diversos professores em vários lugares. Essa obra, ela foi lançada agora, recentemente, né, professora? Foi lançada dia 22 de maio na Livraria Curitiba, do Maringá Parque, e está bem novinha mesmo. E é lá que esse livro está disponível está lá à venda? Tanto na Livraria Curitiba do Maringá Parque, quanto do Shopping Catuaí, e também na Livraria do Chaim. Bom, este livro é para que tipo, se dirige a que tipo de público? A quem faz direito? Não. A quem é professor? A todos. A todos. Eu diria o seguinte, nós escrevemos numa linguagem muito acessível. Tanto pode ser dirigido a um professor, como a um aluno que se interesse também, porque esse livro diz respeito à qualidade de ensino. Porque se você tem um ambiente de trabalho do professor precarizado, certamente você vai ter uma baixa qualidade de ensino. É isso que nós colocamos aí. Aliás, nós fazemos uma relação com essa precarização do ambiente de trabalho e a baixa qualidade de ensino que nós temos hoje no Brasil. Porque, veja bem, se você tem um professor que dá aula para sobreviver em 3, 4 lugares diferentes, esse professor, obviamente, não vai ter condições de preparar uma boa aula. Você vê que o PISA, numa recente pesquisa, que aferiu a capacidade de cognição, de raciocínio, organização dos nossos alunos, o Brasil, entre 44 países, ficou em 38º lugar. E os especialistas, principalmente, eles sugerem que esses alunos tenham mais acesso a estudos de casos e casos relacionados à realidade do país. Só que para o professor preparar uma aula assim, é necessário que ele esteja qualificado, que ele tenha tempo para isso. Então, realmente, cobra-se muito do professor, mas o professor recebe muito pouco em troca. Um professor, hoje, na Convenção Coletiva 2013-2014, o salário inicial dele, R$ 2.052. Para você ter uma ideia, esse professor, geralmente, exige-se dele que ele tenha, no mínimo, mestrado. Agora, um técnico do TRT, apenas com nível médio, começa ganhando R$ 4.052. Então, realmente, esse professor precisaria ter... Ele precisa se qualificar, mas onde está o dinheiro para ele se qualificar? E que horário ele vai se qualificar? Se quando ele sai de férias, em janeiro,
não tem mais nenhum congresso, nenhum curso que ele possa estar presente para se qualificar. Então, até colocamos aí como proposta que pelo menos 15 dias o professor tenha por ano para se qualificar e com o subsídio direto dos gestores, que são os mais interessados também nessa qualificação. Então, tem muitas outras propostas aí para evitar a precarização. Nós não só criticamos o ambiente de trabalho do professor, mas também trazemos soluções para isso. Professora, quantas situações, quantos casos que foram relatados por professores foram inseridos dentro desse contexto da docência indigna? Olha, é uma quantidade tão grande de situações, basta, até mesmo se você abrir a internet, aleatoriamente, você vai verificar violência contra professor. Nós trazemos aí relatos de várias reportagens que se o leitor procurar na internet, se tiver acesso ao livro, procurar na internet, vai ver e de repente olha, eu já vi esse caso. O menino que deu um soco na professora e tantos outros casos. Então, realmente, as pesquisas do TCU apontam que faltam 27 mil professores no ensino médio. São 27 mil professores que não estão nas salas de aula, que alunos estão sem aula. E mais, 9 mil professores só na área de exatas. Então, esses meninos que não têm um raciocínio lógico e tudo mais, por que também não tem professores? E por que não tem professores? Porque o professor não é valorizado. O professor quer se submeter à violência até física. O professor, para ganhar 2.000 e poucos reais, que é a média, para você ter uma ideia, o professor brasileiro ganha 6 vezes menos do que o professor que mora ou que está na Alemanha. Outro dia eu comentei aqui no Comunidade, foi até no dia do pedagogo que a gente prestou uma homenagem, que eu sou da época em que o professor entrava na sala de aula, a turma toda se colocava em pé, em respeito, para receber o professor, né? E isso não faz tanto tempo assim, né? Exatamente. E é impressionante como os valores mudaram, né? Essa questão do respeito ao professor. Por que isso se modificou tanto ao longo de pouco tempo, de 3 décadas praticamente, professor? Porque, na verdade, você não encontra esse exemplo de respeito nem mesmo de nossos governantes. Porque eles não respeitam quando não valorizam, não atribuem um salário adequado para os professores. Isso já é um desrespeito. Eu digo o seguinte, nós discutimos recentemente aqui no Paraná, eu sou professora do Unicesumar, além disso da UEM também, de uma instituição pública também, auxílio moradia para os juízes de R$4.000. Mas quando o professor pede um pequeno índice de reajuste, nós já estamos no limite prudencial, não se pode conceder. Então, se não há respeito sequer dos governantes, como é que as outras pessoas vão respeitar? Vão perguntar para você assim, você é só professor ou você trabalha também? Como se não fosse trabalhar. E hoje, os professores estão trabalhando muito, porque as novas tecnologias invadiram o ambiente de trabalho do professor. Você está lá na sua casa, abre o seu e-mail, você tem lá alunos para orientar por e-mail, você tem também que postar pareceres, você tem que dar relatórios para o seu gestor sobre a sua produtividade, você tem que postar no Moodle uma série de atividades que vão muito além daquelas que você já traz para a sala de aula. Isso nós chamamos no livro de horas silenciosas de trabalho, porque ninguém vê você trabalhando esse tanto. E se o professor não se policiar... E não se remunera para isso. Não, ele não se remunera e ele vai ter um dano existencial se ele não se policiar. Porque o filho dele vai ficar abandonado porque ele está trabalhando. Cada vez que eu abro o computador, isso acontece com todos os professores, comigo e com todos hoje. Você tem lá uma série de coisas que você tem que fazer. Antigamente, quando eu dei aula numa universidade no Rio de Janeiro, isso não faz nem tanto tempo como você falou, há 12 anos atrás, 13 anos atrás, você entregava uma folhinha da chamada para a secretaria quem lançava a frequência dos alunos. Hoje os trabalhos de secretaria foram transferidos para o professor. Essa é a realidade nossa. Incrível, né? E o professor horista, pior, faço uma crítica também ao TST, não considera essas horas que o professor horista ele ganha para estar em sala de aula. E tudo isso que ele faz além da sala de aula. Mas está indo muito além, até o professor de tempo integral está trabalhando realmente 24 horas por dia. Se ele não se policiar, é isso que acontece com ele. Aí como se quer qualidade de ensino? Qualidade de ensino, então dê chance ao professor de trabalhar essa qualidade de ensino, trazer casos concretos para os alunos raciocinarem para não ter um péssimo resultado como esse aí no PISA.
É isso. É muito fácil resolver. Diminua também o número de alunos em sala, 70 alunos em sala. Nós defendemos aí de 35 a 40 alunos no ensino superior e médio e 25 no ensino fundamental. E a voz do professor? Cadê um programa para cuidar da voz do professor? Tomei rouca até, ó. Não tem programa para cuidar da voz do professor. No Rio de Janeiro é que eu vi um programa desse, porque mais de 50% dos professores têm problemas de voz. Nós trazemos estatísticas aí, que mostram e demonstram isso. Interessante. Tem toda a problemática aqui reunida, mas vocês apresentam também soluções. As provas, sim. O professor é um dos profissionais mais acometidos pela síndrome de burnout. Ele começa com estresse, primeiro médico, segundo enfermeiro, terceiro professor. E tiraram de nós o adicional de penosidade. Na verdade, esse adicional de penosidade, ele se refletia numa aposentadoria especial aos 25 anos para as mulheres e 30 anos para os homens. Com a emenda constitucional número 20, foi excluído os professores do ensino superior, como se fosse muito mais fácil dar aula no ensino superior. É ridículo isso. Olha só. Professora, eu gostaria, a gente tem pouco tempo agora para encerrar o programa, eu gostaria que a senhora fizesse as suas considerações finais falando um pouquinho como foi escrever a 4 mãos esse livro. Foi muito prazeroso, eu diria. E também, como eu disse, acho que foi a muito mais mãos, porque nós estávamos o tempo todo conversando com os nossos colegas. O meu marido mesmo, que é do ensino médio, enfim, nós procuramos interagir com muitos professores. Tanto que vem fundamentado com muitas pesquisas. Não foi um livro escrito aleatoriamente. Nós demonstramos cada uma das coisas que nós alegamos aí. Como os professores têm adoecido ultimamente, como tem tido depressão, hipertensão, linfedema, gastrite, diabetes. Então, realmente, precisamos valorizar, isso é valorizar a educação, que está em último lugar aqui em nosso país. Tá certo. Olha, se você de casa se interessou pela obra, se você quer conhecer um pouco mais do meio ambiente laboral do professor e as consequências em seus direitos da personalidade, então está aqui a indicação do Comunidade, Docência Indigna, da professora Leda Maria Messias da Silva e da Marice Tax Pereira, um livro que acabou de sair, que você encontra nas livrarias Curitiba à venda. O Comunidade de hoje, desta segunda-feira, vai ficando por aqui. A gente vai se despedindo com a professora Leda aqui no estúdio. Muito obrigada pela sua audiência. Lembrando que essa entrevista e as demais do programa de hoje, você confere a reprise logo mais às 10 da noite e amanhã às 11h30 da manhã. O Comunidade volta ao vivo amanhã, terça-feira, às 5h30 da tarde. Eu espero você um bom início aí de semana para você, uma boa segunda-feira.